da parte do Senhor Jesus. Como após o irmão Cícero, a irmã Ana está com a oportunidade para estar louvando. Amém? E a gente oferta, amém? Amém. Glória a Deus. Quero saudar um pouco de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma noite bastante abençoada, né, meus irmãos? Glória. Tenho certeza que Deus já falou com você. E Deus também já falou comigo nessa noite, amém? Vamos compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Mateus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 26, amém? Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, pois isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até que naquele dia que eu beberei junto com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Meus irmãos, o capítulo 26 de Mateus é um capítulo cheio de emoções. Aleluia. Pois no começo do capítulo 26 começa o plano para matar Jesus. Aquele povo começa a se reunir e se perguntar para matar Jesus. Eles dizem que não podia ser um canto muito público. É aí que está. Aquele povo, meus irmãos, eles se pagavam de religiosos, mas queriam matar Jesus, queriam entregar Jesus. Logo após, meus irmãos, Jesus ele é ungido. Jesus ele é ungido por uma mulher que derrama um perfume muito caro em cima de Jesus. E os discípulos vendo isso, eles dizem assim: mais que desperdício, esse dinheiro devia ser dado aos pobres. E, meus irmãos, Jesus diz assim: Aleluia. Jesus pega e diz assim: ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Meus irmãos, logo após desse acontecimento, Judas chega até os sacerdotes e fala o seguinte: vocês me darão quanto para que eu entregue ele? E os sacerdotes oferecem 30 moedas. E assim Jesus procura uma melhor ocasião para entregar Jesus. E assim, meus irmãos, Judas, ele procura uma melhor ocasião para entregar Jesus. Aleluia. Logo depois ali os discípulos perguntam a Jesus os discípulos perguntam a Jesus aonde é que ele quer que eles façam a Páscoa. E Jesus disse que ao entardecer da noite ele ia fazer a Páscoa. Aleluia. Só que logo em diante, meus irmãos, Jesus reúne todos ali naquela mesa e ele diz assim: um de vocês irá me trair. E eles começam a se perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Fulano, será eu? Será que é você? E o que eu percebo, meus irmãos, é que aqui todos perguntam ao mestre, todos dizem assim: perdão, Senhor, sou eu? Só Judas, meus irmãos, diz: por acaso sou eu o mestre? Então, meus irmãos, percebemos aqui que todos os discípulos reconheciam Jesus como o Senhor. Só Judas que reconhecia Jesus como um mestre. Como a irmã Aninha falou, Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida. Você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia. Porque, meus irmãos, não adianta a gente falar que reconhece, sendo que a nossa vida é um sinal que a gente não reconhece. E, meus irmãos, uma coisa que eu acho mais interessante nesse capítulo é que Jesus, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que seria crucificado, no final, no capítulo 30, no versículo 30 diz assim: e tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Ou seja, mesmo diante de todas as dificuldades, Jesus escolheu adorar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Mesmo sabendo que seria crucificado, Aleluia. Jesus escolheu louvar a Deus. Jesus escolheu entoar hinos ao Senhor. Uma coisa que eu acho interessante, meus irmãos, sobre o louvor, é que a Bíblia diz também sobre a oração, que quando a gente ora, desce um anjo e recolhe nossa oração ao altar do Senhor. Já o louvor é diferente, meus irmãos. Quando nós louvamos,
O louvor ele sobe para o céu como um incenso. Ou seja, não precisa nenhum anjo recolher a nossa adoração. O louvor ele sobe como um incenso suave às narinas de Deus. E assim ele recebe a nossa adoração. E meus irmãos, Judas ali, quando o Senhor pergunta, um de vocês irá me trair, e Judas fala o seguinte: mestre, por acaso sou eu? Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, isso não está na Bíblia, é uma coisa que eu acho, eu tenho certeza que todos aqui também acham, que se Judas ali naquele momento se arrependesse, Jesus aceitaria o arrependimento dele. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Porque eu tenho certeza que quando Jesus falou isso, meus irmãos, que existiria um traidor ali, naquele momento, eu tenho certeza que Jesus falou para os discípulos com amor nos olhos. Jesus falou que existe um traidor aqui entre nós, e Jesus está anunciando isso para que esse traidor se arrependesse. E meus irmãos, uma coisa que eu acho interessante, que a irmã Vitória louvou aqui, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? E meus irmãos, eu quero dizer a vocês, quem diria que a gente viveria toda essa bondade, né? Quem diria que a gente viveria toda essa misericórdia na nossa vida? De um Deus que nos tirou da vida de perdição e nos trouxe para uma vida de santidade diante dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ele é a bondade em pessoa. Deus ele é a misericórdia. Jesus ele é a sabedoria em pessoa. E meus irmãos, assim como Jesus falou para os discípulos que existiria um traidor naquele povo, Jesus também, meus irmãos, oferece a nós a oportunidade de se arrepender dessa vida. Aleluia! Glória a Deus. Se arrepender das nossas ações. E nos arrepender e nós ter uma vida diante dele. Amém? Glória, glória. Oh Deus fiel. Deus. Vou contar a irmã mandou pra gente tocar também. Amém. Glória a Deus.